Boa noite, amados. Graça e paz. Eu quero convidar vocês neste momento a se colocar de pé para nós adorarmos ao nosso Deus. O objetivo de nós estarmos aqui nessa noite é adorar ao Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus, que é maravilhoso. A palavra do Senhor mesmo declara que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Porque se você está aqui nessa noite respirando este ar, se você chegou aqui nessa noite andando, entrou neste lugar, com fôlego de vida, é tudo provisão de Deus, porque a mão do Senhor esteve conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos suprindo e nos surpreendendo. Por isso eu convido você nessa noite a adorar, a agradecer. Se você não conhecer a letra das canções, começa a dizer palavras de gratidão, palavras de amor, mas não deixe de louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas do Senhor, pela bondade do Senhor, por tudo, mesmo no momento difícil que nós passamos em nossas vidas, nós sentimos a mão de Deus, o cuidado de Deus, e tudo faz cooperar para o nosso bem, como a palavra do Senhor mesmo fala. O Salmo 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em teus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Então o salmista nos convida, a adorar o Senhor, celebrar o Senhor com alegria. Diga comigo, alegria. Amém. Não tem como você falar alegria chorando, alegria, com a cara fechada. Não. A alegria, ela faz embelezar o nosso rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela vai nos fortalecer nessa noite. Então celebre o Senhor com alegria. Agradeça a Ele pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, por tudo que Ele é, nosso Deus. Amém? E Ele nos fez ovelha do seu pasto. A palavra do Senhor diz: não foi nós, mas Ele que nos escolheu e nos fez ovelhas. Amém? Então Ele que te escolheu para estar aqui nessa noite, Ele que te chamou, Ele que marcou essa noite, para que você possa saber que Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Então vamos adorar o Senhor. Desprenda de tudo agora, entra na presença do nosso Deus com ações de graça, com louvor. Entrai pelas portas deles com louvor. Então o que você deixou em casa para amanhã, deixa para depois, deixa Deus guardar, deixa Deus cuidar, deixa Deus proteger, deixa Deus fazer. Amém? Desprenda de tudo agora e somente adore, exalte, celebre ao nosso Deus. Amém? Então aplaude ao nosso Deus. Aleluia. Oh Deus, abençoe para o seu coração. Receba para o amor, nossa gratidão. Amém. Aleluia. Vamos declarar que não há nada melhor, não há nada igual do que a presença do Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Declaro a tua presença, Senhor, é pra viver.
Boa noite, igreja. A graça e a paz esteja com todos, amém? Você está feliz com Jesus? Você é apaixonado por Ele? Amém? Então vamos louvar este cântico, apaixonado, com muita alegria ao Senhor, porque Ele mudou o nosso pensar, Ele mudou o nosso agir, Ele é o nosso Deus, aleluia. O meu jeito de pensar, você mudou o meu jeito de agir, me deu sentido. Você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, Senhor, queremos chamar a Tua atenção, Pai. Assim como Zaqueu, Senhor Jesus, subiu naquela árvore para Te ver, Senhor. Oh Deus, para Te chamar a atenção, Senhor. Nós também queremos nessa noite, Senhor, Te adorar, Senhor. Queremos Te servir, Senhor Jesus, para que na nossa casa haja salvação, haja esperança, haja renovo, Senhor, e restauração, Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga, eu preciso de Ti.
casa, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Faz um milagre que só o Senhor pode fazer, Senhor. Oh Deus, liberta a nossa casa de vícios, Senhor. Oh Pai, daquilo, Senhor Jesus, que nos afasta de Ti, Senhor, que roubou o Teu lugar. Entra na nossa casa e faz morada, Senhor Jesus, faz morada. Entra na nossa casa e na nossa vida, Senhor. Entra, Senhor Jesus, nessas vidas agora, Pai, nas casas, nas lares, Senhor, e faz a Tua morada. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, aleluia. Largamos tudo para Te seguir, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Suas vozes, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar, Senhor, somente a Ti, porque o Senhor faz um milagre em mim, em nós, faz um milagre em nós. Você pode aplaudir ao Senhor. Pai, queremos endireitar os nossos caminhos. Queremos endireitar os nossos caminhos, Pai. Queremos dedicar a nossa vida a Ti, para Ti, Senhor, e por Ti, Jesus. Estou preparando
Tu és o dono. Tu és o dono dos nossos dias, Pai. É pra Ti e por Ti que queremos viver todos os dias. Pai, todos os dias a Tua palavra diz que vale mais um dia na Tua presença, Senhor, do que toda parte em outro lugar, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos apaixonar por Ti, Senhor. Queremos nos entregar para Ti, Senhor Jesus, todos os dias, todas as horas, Pai. Oh Deus, me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero viver o sonho outra vez, queimando de amor por Ti. Você pode chorar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero viver o sonho outra vez, queimando de amor por Ti. Aleluia, Senhor. Esperamos, Papai, que o Senhor possa ter recebido a nossa oferta de adoração e de entrega, Pai. Queremos dedicar a nossa vida, queremos dedicar os nossos dias, os nossos planos ao Senhor. Pai, que a Tua palavra venha, Senhor Jesus, como semente aos nossos corações, Senhor. Deus, que possamos também, Senhor Jesus, continuar Te adorando com os nossos dízimos, com, Senhor Deus, a nossa oferta, Pai. Mas que nós, Senhor Jesus, viemos sair daqui, Senhor Jesus, crendo, Senhor Jesus, e acreditando que nós vamos, Pai, romper os limites e vamos viver para Ti, vamos viver para Ti e por Ti, Senhor. A igreja, você pode erguer as suas mãos e aplaudir aquele que vive, aquele que reina, aquele que Testando, 1, 2. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Já estamos cheios da glória de Deus. Só que o Senhor tem mais um pouquinho. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: ainda não acabou. Glória a Deus. Queridos, como é bom. Eu sei que muitos estão cansados, devido ao acampamento. Muitos estão cansados porque trabalharam hoje. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente é renovado. E não existe cansaço para buscarmos ao Senhor. Amém? Eu quero fazer a leitura da palavra aqui em Mateus, compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e o 24. Mateus o capítulo 5, 23 e o 24. Diz assim, vou estar fazendo a leitura, amados. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta
e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Glória a Deus. Queridos, aqui o Senhor Jesus, ele ensina que devemos buscar reconciliação com os outros, né? Antes de apresentarmos as nossas ofertas a Deus. Se está aqui escrito na palavra, na Bíblia Sagrada, eu acredito que isso é muito importante. A reconciliação. Então a reconciliação, queridos, é uma prioridade que se deve ser tratado com urgência. Porque aqui está escrito que nós, quando lembramos de alguma coisa que alguém fez contra nós, devemos deixar de lado um pouquinho a oferta e se reconciliar e depois voltar a entregar a oferta. Olha a importância da oferta para o altar de Deus. É muito importante, é consagrado ao Senhor. E nós podemos observar aqui que essa prioridade, existe essa necessidade de priorizar. Porque muitas vezes, por uma palavra mal falada, uma palavra que veio muitas vezes sem pensar, acaba atingindo o nosso coração. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas que o nosso coração esteja cheio da palavra, da virtude, da presença de Deus. Nós podemos perceber aqui, amados, que o objetivo dessa palavra é abrir espaço para que para que haja o perdão e o crescimento pessoal. Olha bem, quantas pessoas não têm se magoado simplesmente por algo que foi falado, foi um momento muitas vezes incompreendido e chega no coração e fica. Olha a palavra que Deus traz para os nossos corações, para a nossa reflexão nessa noite. É uma noite de reflexão, é uma noite de conserto. Por quê? Porque todo dia nós temos algo para nos corrigir na presença de Deus. Todo dia, em todo tempo, em todo momento. Muitas vezes nós queremos até mesmo não falar e acabamos falando. E às vezes falhamos porque dizemos o que não devemos. E muitas vezes magoamos o irmão. Magoamos alguém, muitas vezes a pessoa está magoada e nós não sabemos. Por isso que aqui essa expressão da palavra sobre a reconciliação. E ainda a Bíblia vai mais além, amados, quando diz que devemos entrar, olha aqui, em acordo, sem demora com o nosso adversário. Quem porventura pode ser o nosso adversário? Aquele que está magoado conosco. Então devemos entrar rapidamente em acordo com o nosso adversário, enquanto estamos com ele no mesmo caminho. Ou seja, enquanto há tempo, enquanto podemos. Antes que nós venhamos ser entregue, pelo adversário, entregue ao juiz. Porque os nossos atos estão escritos, todos eles. Todos os nossos atos estão sendo escritos no livro da vida. Que sejam bons ou ruins. Então a palavra aqui, nessa noite é: reconcilia-se com teu irmão enquanto há tempo. E depois traz a tua oferta no altar. Aí eu me lembro que um dia eu ouvi aqui, através da nossa irmã Josefa, a respeito da oferta de Abel e Caim. Eram ofertas que foram separadas para ofertar ao Senhor. Mas apenas o de Abel foi aceito. Porque Abel estava com o coração limpo. Abel estava com o coração transformado. E ali foi um ato de adoração. A oferta também, queridos, é um ato de adoração. É um ato de adoração para que nós venhamos agradar o coração de Deus. Mas você vê que é tão importante esse momento, esse ato de adoração, que o Senhor, Ele nos ensina dentro da palavra, que nós temos que estar reconciliado com o nosso irmão. Talvez o Espírito Santo traga no teu coração nesse momento: quem que você acha que está magoado com você? Então você vai fazer uma oração por você nessa noite. Você vai fazer uma oração por você, liberando perdão e pedindo para que Deus também libere o perdão no coração desse irmão, dessa pessoa que porventura o Senhor venha trazer no teu pensamento que esteja magoado. E depois você vai vir, vai trazer a oferta no altar e oferecer ao Senhor. Esse é um momento também de adoração nosso Deus. E eu quero orar, quero ficar aqui só. Quero orar
que você reflita nessa palavra. Que o Espírito Santo continue conduzindo você, cada um de nós, porque a palavra de Deus diz que a árvore que é limpa, ela é limpa cada vez mais. Aleluia. E quando a árvore é limpa, ela é limpa para dar bons frutos e que os nossos frutos possam permanecer. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Você que tem a sua oferta e seu dízimo nessa noite para devolver ao Senhor. E você que não tem também, você vai apresentar a sua vida sinceramente diante do Senhor e fazer essa oração em favor da sua vida. Você vai dizer para o Senhor que nessa noite você quer liberar perdão. Se porventura você lembrar de alguém que você magoou, que alguém te magoou, libere o perdão sobre essa pessoa, para que ela seja abençoada e você também, para que a sua oferta seja agradável diante do Senhor, para que o teu coração seja guardado pelo Senhor, aleluia, e que o Senhor receba a oferta do teu coração, o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão. Todo o serviço que você vier fazer em prol do reino de Deus, seja para agradar a Ele, em nome de Jesus. Glorioso Deus e Pai, aqui está, Pai, a tua igreja, Pai, reunida diante do teu altar. Queremos apresentar, Senhor, nossos corações no teu trono e te pedir, ó Pai, que se porventura nós temos falhado ou magoado alguém, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, trazer o perdão sobre as nossas vidas, que nossos corações sejam purificados, que os nossos corações sejam sarados, que os nossos corações sejam transformados, Senhor, limpos e tratados pelo teu Espírito, para que o Senhor venha receber diante do teu altar, Pai, a oferta que estaremos e que estamos e que continuaremos entregando diante do Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor receba, meu Deus, como cheiro suave e agradável diante de Ti, a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta, Pai, de comunhão, a nossa oferta, Senhor, de sacrifício, a nossa oferta de louvor, e em tudo que viemos fazer, seja para agradar o coração do Senhor. Nós queremos apresentar os dízimos, as ofertas diante do Teu trono, Pai, e pedir que seja, Senhor, consagrado a Ti, para louvor e glória do Teu nome, e que o Senhor possa receber nesta noite o nosso louvor e a nossa gratidão como oferta e cheiro suave diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Todos venham receber a unção, você, em nome de Jesus. Glória a Deus. I love you, Lord. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. For your mercies never fail me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And with every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estou um pouquinho sem voz, né? Tive esses dias agora com uma rinite atacada. Então se eu tiver uma crise de tosse, não repara, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós passamos também final de semana abençoado na chácara, um tempo que o Senhor preparou para estarmos ali na presença do Senhor, na comunhão do Senhor. Para o Senhor diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né? A união do Senhor, ela traz a bênção de Deus. E eu quero chamar aqui o João, né? Nós ungimos o João esse ano, né, como líder dos jovens, para
trabalhar com os adolescentes e jovens, né, da nossa comunidade, levantar este ministério para a glória de Deus. Eu quero chamar aqui à frente também todos que puderam ajudar, né? Eu sei que a Carol não pode vir, o Edson na porta, pode cair, o pastor Marco também está no som, mas outros, vêm todos aqui à frente, que pode estar lá, apoiar na equipe, né? Sei que muitos não puderam ir, mas estiveram intercedendo, né, esse tempo. E quero chamar também os jovens que foram, os adolescentes, os jovens que foram no acampamento, na Estância Manaim. Tivemos lá junto com o pastor Honorato, né, os irmãos jovens da Manaim. Então foi um tempo de Deus, né, abençoado. E aqui estão esses jovens, né, que estiveram ali na Estância Manaim, foram muitos ministrados, né, receberam a palavra do Senhor, a preciosa semente de Deus. E nós cremos que a semente, a palavra de Deus lançada, ela nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Amém? Então eles receberam ministrações na sexta, no sábado, no domingo, né? E eu creio que foi muito bênção na vida de vocês. Amém, jovens? Amém? Amém? Alguém quer compartilhar algo que Deus tocou? Os jovens aí? Amém, mas eu creio que foi muito bênção, né, na vida deles. Foi bênção, Vitória? Glória a Deus. Podemos ver o brilho do Senhor sobre a tua vida. E através da vida da Vitória, hoje a família dela está aqui também. E eu estava ali. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Vitória é vitoriosa, viu? Glória a Deus, nasceu para ser vitoriosa, né? Para ser uma bênção, em nome de Jesus. E eu estava ali perto dela quando ela falava para Esther: liga para os meus pais, eu quero lá, meus pais, meu irmão, quero, né, todo mundo lá à noite, né? E eles vieram, e eu quero chamar eles aqui para a Vitória dar um grande abraço em vocês. Que eu sei que ela estava com vontade de fazer isso. Quando ela falou, eu quero os meus pais lá. Não só pela saudade, mas pela gratidão de ter gerado ela. Amém? De ter dado a vida preciosa e esse nome, né, forte, Vitória. Amém? Pode dar um abraço da mamãe, irmãozão. Amém. E a Célia também falou que o telefone dela está cheio de mensagens do Vitor, né? Ele estava lá, né? E na ministração da Ana ele aceitou Jesus. Ele fez confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Vem aqui, Célia, dá um abração no Vitor. O Vitor te dá um abração também, né? Porque eu sei que ele é muito grato pela sua vida, pela vida do Gilmar. Amém. Glória a Deus. Está aqui o Gileal também, que Deus chamou por um tempo, né? Que foi impactante na sua vida também. Cada ministração, né, Gile? Vem aqui, pastora Joanice, o diácono Esmeraldo. Dá um grande abraço do Gileal, porque ele é um filho amado, um filho gerado no coração de Deus, para ser um homem de honra, valoroso. Amém. Glória a Deus. Sei que muitos queriam que os papai e mãe estivessem aqui, né? Mas vai estar, em nome de Jesus. Nós cremos nos planos de Deus, nos propósitos do Senhor. Mas eu quero que vocês recebam um abraço dessa equipe agora. Cada um de vocês, jovens, vem aqui a equipe, dê um abraço a esses jovens, né, que hoje os pais, a família não pôde estar aqui, mas dê um abraço, né, neles, declarando que nós somos a família deles. Nós somos, né, a família espiritual, a família pelo sangue de Jesus. E a família deles também vão estar aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém, Jesus. São uma bênção, né? Alguns não puderam estar aqui, mas eu louvo a Deus por você que veio participar deste culto. Eu quero passar para o João, né? Tá aqui ansioso para falar. Né? Que Deus abençoe, João. Em nome de Jesus, sua vida. Somos gratos, Senhor, por você, né? Pelo seu esforço, dedicação. Viajar de São Paulo aqui para o reino, né? Para servir ao Senhor, né? Aleluia. Pastor Marcos, né, também, o Eta, a Carol, Deus abençoe vocês, o Francisco, Deus abençoe toda essa equipe, né, que gastou, deixou-se gastar para estar lá nessa chácara. E eu quero dar oportunidade agora para o João, que ele quer falar também, né, eu sei que ele quer falar, mas eu quero louvar a Deus e honrar a vida do João, porque ele tem feito um esforço, né, no reino de Deus, e eu sei que não é em vão, João. Né, a tua semente, seu esforço, seu trabalho no Senhor não é em vão. A palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Ele sai lá de São Paulo, ele trabalha em São Paulo, ele pega o ônibus, às vezes de madrugada, às vezes chega aqui de manhã para tocar, para ministrar aqui, né, através do seu dom, do seu talento, né, que Deus abençoou a vida dele, né, e ele se esforçou para estar aqui, para preparar esse acampamento, né, eu tive acompanhando quanto ele correu atrás dos preparativos, sempre para fazer o melhor, né, então quero passar para o João e agradecer a Deus, né, e grande coisa o Senhor tem na sua vida, em nome de Jesus, amém, João? Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse final de semana, por essa equipe maravilhosa, que eu não fiz nada sozinho. E a palavra foi lançada, que ela possa germinar no coração de todos esses jovens. E se Deus quiser, é o primeiro de muitos retiros que vamos fazer ainda esse ano. E é difícil, eu tentei fazer o meu melhor. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que quando o Vitor aceitou Jesus na pregação da Ana, pude ver o quanto Deus é maravilhoso na vida dele, porque ele mesmo tímido levantou a mãozinha e falou: eu quero. E foi um sábado simples, porque às vezes a gente acha que para Deus tem que ser tipo algo estrondoso, mas é na humildade que Deus trabalha. E Deus pode usar a vida da Ana grandemente naquele dia para trazer uma palavra abençoada e tocar o coração do Vitor e de todos que estão lá. Então eu agradeço essa equipe, agradeço a pastora Simone pela oportunidade que ela me deu, e eu tenho certeza que daqui em diante a gente vai ver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E igual, quero agradecer a todos que estiveram presentes. E tenho certeza, Vitória, que daqui para frente sua vida será transformada em nome de Jesus. E a gente, quando a Esther mandou mensagem, falou: ah, a Vitória quer ir, a Vitória quer ir. Eu falei: já que quer ir, então vamos, porque ninguém fica para trás. Então pode ter certeza que essa igreja está de braços abertos para poder te receber. E através da vida da Esther, através da vida de todos que estão aqui presentes, você pode ter certeza que você é uma nova mulher a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Carol, o Wellington, Kika, a Cris, uma Sônia lá na cozinha, a Cláudia e o Beto que não pôde estar aqui essa noite. E vamos que vamos, o alvo é Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Deus abençoe o Ministério de Adoração, né, que esteve ali apoiando. Deus abençoe Daiane, né, todo o Ministério de Adoração. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus, todos que ministraram, né, todos que estiveram ali empenhados, né, e Deus abençoe todos que não puderam ir, mas estiveram lá ligados em espírito, né, intercedendo. A pastora Joani esteve lá também, o irmão Esmeral, né, que Deus abençoe vocês. Eu quero junto com vocês orar agora. Estende suas mãos para cá, vamos orar pela vida do João. Aqui, né, em Marília, nós somos a família do João, porque toda a família do João está em Portugal. Inclusive o vô dele esteve doente, né? Que o Senhor possa visitar o vô do João agora, lá em Portugal. Como Deus operou um milagre na vida da mãe dele, né? Que passou por um tempo difícil agora, mas para a glória de Deus já fez a cirurgia, né? Não tem malignidade. E agora o vô dele precisa também, né, da cura. Estende suas mãos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela vida do João. Meu Deus, pelo tempo que o Senhor levantou ele, Deus, para a tua glória, Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor possa, Deus, abençoá-lo, Senhor, grandemente cercar ele com teus anjos. Pai, fazer ele invisível diante dos seus inimigos, Deus. Pai querido, diante do inimigo, Senhor, das nossas almas, coloca ele, Pai, invisível, Senhor Deus, no seu trabalho ali, Pai, em São Paulo, Pai. Livra ele de perigos, livra ele, Senhor, de todo mal. Guarda ele, Senhor, nas suas viagens de ida e vinda. Deus, os sonhos, Pai, o mais profundo desejo do coração do João. Só o Senhor pode, Deus, fazer todas as coisas, porque o Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder, Pai. Meu Deus querido, obrigado por todos, Pai, que estiveram ali apoiando, trabalhando na chácara juntamente com ele, Senhor, nas ministrações. Mas oramos agora, Pai, visita o Sr. Geraldo, Pai. Pai, faz o milagre que o Senhor, Pai, pode fazer, Pai, na vida dele, começando no interior, na alma, no coração dele, meu Deus, Pai, porque ele já recebeu sementes de palavra através, Senhor Deus, da saudosa irmã Otília, através da vida do João, através das filhas, Pai, da neta, do neto, Pai, de todos, Senhor Deus, e que esta semente, Pai, possa ser regada, Pai, brotar e dar fruto para a glória do Senhor, curando também o seu físico de toda a enfermidade, restaurando a vida do Sr. Geraldo, Pai, fazendo ele, Senhor Deus, filho amado do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, pela vida do João e te agradecemos pelo seu esforço, Pai querido, pela dedicação no reino. Meu Deus querido, todos, Pai, toda a equipe, Senhor Deus, não vamos falar o nome de todos porque podemos equivocar e esquecer alguém, mas o Senhor sabe de todos, Pai. Abençoe em nome de Jesus cada jovem com sua respectiva família, aqueles que não vieram nessa noite também, Pai, alcança eles com teu poder e graça. Nós te pedimos, Senhor Deus, obrigado pela família da Vitória estar aqui nessa noite, Deus, Pai, que pela primeira vez na comunidade, meu Deus, primeira de muito, porque esta é a casa do Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta família e pela vida deles, em o nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. E ainda vamos orar pela Soninha, já que está todo mundo aqui, vai dar aquele abração coletivo nela, porque hoje é aniversário da Soninha. O aniversário é dela, o presente é nosso, porque a Soninha, né, é uma bênção nessa comunidade. Então estende suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida da Soninha, meu Deus querido, por tudo que ela tem, Senhor, feito no reino do Senhor. Pai, como eu disse para o João, também para ela, Senhor, que o trabalho dela não é em vão no Senhor. Meu Deus, Senhor, que tem cuidado dela, porque o Senhor, Pai, é marido das viúvas. Meu Deus, tem estado com ela todo momento, Senhor. Continue surpreendendo, continue guardando, curando, Pai, declarando a tua bênção sobre a vida da Soninha, sobre a sua família, em nome de Jesus, Pai, que o desejo do fundo do coração da Soninha seja realizado como um presente que só o Senhor pode fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos em o nome de Jesus, aleluia, amém. Parabéns, Soninha, aplaude o Senhor pela vida da Soninha. Deus abençoe vocês, pode sentar, né? Deus abençoe vocês, né? As pastoras, né, que estiveram ali, né? Pastora Silvana, o tempo todo ali dando cobertura, né? Orando, ministrando, né? Todos vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe, amém? Eu quero ministrar uma palavra, estou sentindo o coração de compartilhar nessa noite. Eu quero que você abra comigo
em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao 21. De tantas palavras que foi ministrada no acampamento, né, que você recebeu do Senhor, palavras impactantes, tremendas, né, que foi lançada na terra fértil do seu coração. Eu quero também nessa noite trazer essa palavra de 1 Reis, capítulo 19, o verso 19 ao 21. Amém? Capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21. Se você achar, pode ficar de pé um minutinho para nós fazermos leitura da palavra do Senhor. E com a sua Bíblia aberta, fala para este irmão que está do teu lado. Fica atento às oportunidades. Não perca. Amém? Aleluia. Não perca as oportunidades. Fica atento às oportunidades que Deus nos dá. 1 Reis, capítulo 19, o verso 19 a 21. Todos podem se colocar de pé. Amém? Só um minutinho, é rápido, mas é reverência a palavra, porque essa palavra, ela é a boca de Deus, né? Somos instrumento, né, usado por Deus, o vaso, né? Ainda de barro, né? Vaso de barro, quebrável, reconstruído, né? Que o Senhor faz conforme está no seu coração. Mas a palavra de Deus é o precioso, é o tesouro, né? É aquele que pode mudar a nossa vida. Capítulo 19, o verso 19 diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu lavrando um campo com 12 juntas de bois. Ele encontrava-se com a última junta. Elias foi ter com ele, lançou-lhe a capa sobre os ombros e continuou seu caminho. Eliseu deixou ali os bois, correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me ir primeiro dizer adeus aos meus pais, e depois logo vou contigo. Elias respondeu-lhe: vai e volta depois. Bem viste o que eu te fiz. Eliseu voltou para os seus bois, matou-os e usou a madeira do arado para fazer fogo para assar a carne. Deu assim de comer a todo o povo e depois seguiu Elias como seu assistente. Amém? Senhor, fala conosco, Pai, ministra a Tua palavra, rema em nosso coração, fala conosco nessa noite, faça-nos entender os Teus propósitos, Tua vontade, Pai. Senhor Deus, as oportunidades que o Senhor nos dá, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos. Elias, o profeta de Deus, né? São os profetas do fogo. Glória a Deus, né? Os profetas do fogo. Elias, o profeta do fogo, né? Usado por Deus, usado pelo Senhor, que orava, fogo descia do céu. Mas Elias já estava prestes a ser levado, arrebatado, transladado pelo Senhor, né? Já estava chegando já no fim do seu ministério. Já estava chegando, né, o tempo dele ser levado numa carruagem de fogo, porque Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Você pode imaginar isso, gente? Às vezes parece uma estrelinha lá em cima no céu, a gente fica: ai, que estrela bonita, né, brilhando, ai, que luzinha aquela. Você imagina uma carruagem de fogo e vim buscar Elias. Olha só, né, que tremendo, que maravilhoso, né? E para nós será mais maravilhoso ainda, porque nós não vamos numa carruagem de fogo quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, quando vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós vamos ser levados pelos anjos, nas asas dos anjos, encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, será maravilhoso isso. Temos que nos preparar para isso, estar preparados para subir, né?
Ou quem sabe o Senhor prepara também uma carruagem aí e já leva a gente, né? Glória a Deus, seria maravilhoso, né? Mas o tempo do Senhor nós temos que estar preparados para subir. É isso que nós temos que estar preparados, seja de carruagem de fogo, seja, né, passando pelo dormir e acordar com o Senhor, né, seja no arrebatamento. Mas o importante é nós termos a convicção no nosso coração que nós temos uma morada eterna no céu. Que a nossa casa aqui terrena, esse corpo é passageiro, ele se desfaz. Tudo que nós temos aqui de matéria vai acabar, mas o que é eterno é a nossa alma, o nosso espírito que volta para Deus. Amém? Que o Deus, então, é isso que nós temos que valorizar. Nós temos que dar valor a isso, nossa alma, nossa vida espiritual, sabendo que nós temos uma casa preparada não pelas mãos dos homens, mas pelo próprio Deus na eternidade. Será que você tem essa convicção no seu coração? Você tem certeza da sua salvação? Nós tivemos na madrugada, né, a chamada para o banquete, né? Você foi chamado para o banquete, e a Bíblia fala que lá vai ser o dia da bodas do Cordeiro, que nós vamos subir para participar do banquete. Você está preparado para subir, preparado para morar no céu? Você fala, não estou. Mas e aí? Porque só existe dois lugares, céu e inferno. Céu e inferno, essas duas realidades da eternidade. Ah, mas vou ficar aqui nessa terra? Não, a Bíblia fala que aqui não vai ficar nem raiz nem ramo. Essa terra vai ser queimada, purificada, né? E quem subir com o Senhor vai para uma cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém, para o paraíso de Deus, onde lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter cadeia, não vai ter morte, não vai ter enfermidade, e vamos morar com o Senhor para todos sempre. Amém. Essa é a eternidade, aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, está caminhando, trilhando o caminho da fé. Mas quem não tem essa certeza, ou, né, não está preparado, a Bíblia fala que existe um lugar de tormento eterno. O tormento eterno, imagina, né, o tormento eterno, algo que não tem volta, não tem mais jeito, né? Não estava aqui no script aqui, gente, não estava no esboço não, mas o Senhor ministra isso, né, que o rico foi lá para o tormento, e ele falava, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo na água e passa na minha boca, porque eu estou em tormento. E o Senhor disse assim, quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não passa para aí. E ele falou, pai Abraão, eu te peço, manda alguém lá avisar os meus 5 irmãos para não vir para este lugar de tormento onde eu estou. A palavra está nos mostrando a realidade da eternidade. O céu ou o inferno. Mas como que eu faço para dar vida eterna? Reconhecendo Jesus como meu único e suficiente Salvador, tomando uma decisão de fé, né, e abraçando a oportunidade da salvação, entregando a minha vida para Jesus, né, vivendo uma vida de obediência e de renúncia. Não tem como falar obediência sem renúncia. Às vezes temos que renunciar a muitas coisas, né? Renunciar, mas vale a pena, sabe por quê? Aquilo que às vezes você prioriza aqui é passageiro. Aquilo que você dá valor aqui vai passar, vai acabar. Mas o que nós temos com o Senhor é para todo sempre e amém. Aleluia. Isso que é tremendo, isso que é maravilhoso. Vale a pena você negar sua carne, seu eu, sua vontade, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, renunciar ao pecado, para você morar no céu de eternidade com Deus, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, querido, é tempo de nós abraçarmos a oportunidade, não deixar passar a oportunidade. Então, como eu estava dizendo nessa palavra, Elias já estava prestes ali a ser arrebatado, ser levado numa carruagem de fogo. E aí o Senhor diz, vai lá e você vai ungir Eliseu como profeta. Você vai ungir Eliseu. E aí então Elias, obedecendo a voz do Senhor, ele saiu para estar ungindo Eliseu, para ser, né, o seu servo ali, para caminhar com ele, seu discípulo, né? E ali então Elias sai para obedecer a palavra do Senhor. E quando ele chega lá para encontrar Eliseu, Eliseu estava trabalhando. A Bíblia fala que ele estava com 12 juntas de bois, arando a terra, preparando a terra para o plantio, né? Preparando
preparando para o plantio. Eu creio que ele ainda era um jovem, porque não fala, deixa eu ir lá despedir da minha esposa, dos meus filhos, ou pegar minha esposa e meus filhos. Não, ele falou, deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Era um jovem, né? Pela Bíblia a gente pode entender que ele era um jovem, né? E um jovem que estava entrando para ser um discípulo e entrar para a escola de profeta, né? E ser treinado, né? Ali acompanhado. E então Elias vai encontrar com Eliseu, e Eliseu trabalhando. Não tem esse negócio, eu trabalho muito e não tenho tempo, né? Eu não vou servir a Deus porque eu trabalho muito, eu sou um trabalhador. Deus não chama desocupado, Ele chama gente que trabalha. Amém? Né? Porque o trabalho dignifica o homem, né? A Bíblia fala que o trabalho ele dignifica o ser humano. Então, às vezes você está muito ocupado, muito serviço, mas o Senhor diz, tem tempinho para mim também, porque eu que te dou saúde, eu que te dou força, eu te capacito, né? Então ali o Senhor vai chamar Eliseu, não chamou um, vai lá Elias, tem um rapaz lá que não tem nada para fazer, né? Tem um lá andando pela rua, né? Tem um lá olhando o TikTok, vai lá chamar. Não, ele falou, vai lá chamar, né? Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de bois. Com 12 juntas de boi, trabalhando, ajudando seus pais, né? Isso é muito importante, porque às vezes, né, nós mães, principalmente pais, né, tá tão atarefado, né, e a gente precisa assim de ajuda, né? E Eliseu tá trabalhando com seu pai, né, no campo do seu pai, ajudando os seus pais, né? Ajuda a sua família, né? Talvez você não tenha idade para fazer ter um trabalho ainda, né? Mas começa ali servindo, né? Ajuda a organizar, arrumando a cama, né? Isso já ajuda muito, né, mãe? Né? Levantar cedo, deixar a cama arrumadinha, né? Ajuda a mãe a organizar o quarto, pôr o guarda-roupa em ordem, as roupas dobradinhas no lugar, né? A roupa suja no cesto, a toalha molhada pendurada, já ajuda muito, não é verdade, né? Mas se puder também, mãe, eu quero aprender, né, cozinhar. Eu quero um dia estar ajudando minha esposa futuramente, fazer uma janta, né? Pai, eu quero te ajudar, né? Você trabalha na carpintaria, o senhor trabalha aí na roça, como é que faz? Como é que planta uma árvore, né? Aí Eliseu estava ajudando o seu pai. Então nós precisamos, né, estar ali como Eliseu. E ali Elias chega, passa, veja a situação, né? Eliseu está lá trabalhando, todo atarefado, uma junta de bois ali, né? E ali ele servindo, né? Cuidando, preocupado com a terra, arando. Não é um serviço fácil não, hein? Não é igual arrumar a cama não. Quem trabalhou na roça aí, né? É muito difícil mexer com a terra, é coisa dura. Mas ele estava lá trabalhando, ocupado, e Elias passa, olha Eliseu, passa. E quando ele passa perto de Eliseu, ele joga a capa. Ele joga a capa e vai embora. Segue o caminho, né? Você imagina, aí chegou, caiu uma capa em cima de Eliseu, jogou a capa em cima de Eliseu e foi embora. E aí então, Elias continuou a caminhada, seguiu para frente. E Eliseu fica lá com a capa. Olha só, ele recebeu a capa, Eliseu continuou caminhando, ele lá com a capa na mão. Olha só como vem as oportunidades. Aí que entra a oportunidade. Eliseu para ali de arar. Ele pega aquela capa, pensando, o que significa isso? Por que esse homem jogou essa capa em mim? O que está acontecendo? Né? Qual o propósito? E ali então vem o start na vida de Eliseu. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Amém? Eu fui escolhido. Talvez você pergunte, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? O que eu fui fazer nessa chácara 3 dias? Por que eu estou aqui nessa igreja? Que eu nem sabia que existia, né? Outro dia chegou alguém e falou, eu nem sabia que tinha igreja aqui. Né? Aí, de repente a pessoa chega e Deus vem e fala, olha, você é escolhido.
Você é escolhido. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: não foi vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis. Olha só, Deus que te escolheu, Deus que me escolheu, Deus que nos separou. O Salmo 100 hoje falou: não foi nós que decidimos, Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Você está aqui porque existe um Deus grande e soberano que te ama incondicionalmente, um Deus que te ama, que não tem tamanho, explicação pelo amor de Deus, como João 3 declara, que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que esse tal? Você vai buscar a explicação, o que significa tal? É porque não tem tamanho, não tem medida, não tem como você explicar o amor de Deus. Ele te ama, pronto e acabou. Ele te ama. É o amor de Deus pela nossa vida, é o amor, é a graça do Senhor. Mas eu não mereço. Não é merecimento, é graça, é graça. A Bíblia diz: não vem das obras, não vem de nós mesmos, é graça, é favor de Deus, favor imerecido do Senhor. E aí então, quando nós recebemos este amor, nós somos constrangidos a dizer: sim, Senhor, eu me entrego, eu me lanço. Sabe, amado, foi isso que aconteceu com o profeta, com Eliseu. Quando ele vê aquela capa na mão dele, ele diz: Deus me escolheu. Deus que falou para Elias: vai lá e unge Eliseu. E Elias joga a capa e nem fala nada, mas Deus ministra no coração de Eliseu: você é escolhido, você é meu, eu te chamei. Ele pega aquela capa e ele larga os boi. A Bíblia, nós lemos isso, amém? Ele larga os boi lá, ele larga o campo, a terra, e ele sai correndo atrás de Elias. Ele vai atrás de Elias. Sabe, amados, olha só, ele poderia receber a capa e dizer assim: tá bom, eu fui escolhido, eu recebi a capa, agora eu vou ficar com essa capa aqui, eu vou continuar a minha vida, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar ajudando meu pai, se sobrar tempo, se der, né, quando der, aí eu vou fazer algo para Deus, né? Aí sim, se eu tiver tempo, se sobrar tempo. Ele poderia segurar a capa e dizer assim: tá bom, agora eu já estou com a capa, só a capa me basta. Agora sim, agora, né? Eu tenho a capa de Elias, eu tenho a força, agora eu fui ungido, agora sim, não preciso de mais ninguém, não preciso de autoridade sobre a minha vida, não preciso respeitar ninguém, não preciso obedecer ninguém, não preciso aprender com ninguém, porque eu já sei, já fui ungido, já foi ungido. Ele poderia ter feito isso parado lá, mas não. Mas não, Deus sempre tem muito mais para as nossas vidas. Deus, Ele quer nos capacitar, porque quanto mais, querido, nós aprendemos, crescemos, recebemos, quanto mais nos posicionamos, mais o céu se abre sobre nós, mais a graça do Senhor vai derramando sobre nós. Então Eliseu entendeu que aquela capa que ele recebeu não era para ele continuar ali, não era para ele ficar parado ali, não era para ele continuar a vida dele ali, não era para ele voltar para trás e buscar, né, os amigos do mundo, das baladas. Não, era para ele ter um novo caminho, uma nova história com Deus, como profeta escolhido de Deus. Então quando ele entendeu, não é para mim ficar no mesmo lugar, não é para mim ficar na mesma situação, é para mudar a minha vida para melhor, é para mim viver o extraordinário de Deus, é para mim viver o melhor que Deus tem para mim, os planos que Deus tem para mim. Então ele larga os boi, larga a terra e ele corre atrás de Elias. E aí ele chega perto de Elias e diz: Elias, olha, eu entendi. Eu vou ler o versículo para você compreender melhor, né? Aleluia.
lançou a capa sobre os ombros, continuou seu caminho. Eliseu deixou ali os bois, correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me ir primeiro dizer adeus aos meus pais, depois logo eu volto contigo. Elias respondeu-lhe: vai, volta depois. Bem viste o que eu te fiz. Bem viste o que eu te fiz. Você entendeu o propósito. Bem viste o que eu te fiz. Você entendeu o chamado. Você entendeu o plano que Deus tem para a sua vida. Bem viste o que eu te fiz. Ele entendeu o que Deus queria para a vida dele. Que Deus não queria que ele voltasse e vivesse a mesmice. Deus não queria que ele continuasse na vida ali, né, que ele vivia. Não sabemos como jovem, como ele vivia, o que ele fazia, quais eram as distrações da época. Foi falado muito sobre distrações, né, lá na chácara, quais distrações que ele tinha, né? Quantas coisas para distrair, amigos, internet, Facebook, Instagram, né, TikTok, tantas coisas, joguinho, né, que está levando pessoas para o buraco, né? O tigrinho. Foi falado muito sobre isso lá na chácara. A gente entender que Deus nos chamou para muito mais, não é para mesquinhez, para pequenez, não, para mediocridade, não. Deus nos chama para viver o sobrenatural. Deus nos chama para viver um novo tempo de bênção com Ele. Então não é para viver. Então Eliseu entendeu. Elias falou assim: bem entendeste o que eu te fiz. Quer dizer, você abraçou a oportunidade. Eu passei, Deus mandou te dar essa oportunidade, você abraçou a oportunidade. Então ele correu atrás de Elias e falou: olha, espera um pouco, eu vou, mas eu quero despedir dos meus pais. Jovens, lembra a palavra da irmã Lourdes? A mãe da Ana foi lá na chácara, doente, debilitada, né, Ana? Ela está passando um momento muito difícil, né? Com sonda. E ela falou: eu vim aqui porque Deus mandou dizer para vocês, jovens, obedeça seus pais, honra teus pais, honra teus pais, obedeça seus pais, valoriza os seus pais enquanto os tem. Diga para eles o quanto eles são importantes, o quanto você os ama. Foi isso que Deus usou a vida da irmã Lourdes, que Deus falou para ela ir lá falar lá na chácara. E Deus aqui nessa palavra nos mostra. Eliseu falou: Elias, eu vou, mas eu preciso da bênção dos meus pais. Quando ele falou: eu vou despedir dos meus pais, ele diz: eu quero ser abençoado pelos meus pais. Eu quero ser liberado pelas autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida. Eu quero que meus pais me abençoem na ida, seguir o caminho, seguir o propósito. Eu quero. Então ele diz: Elias, eu vou, mas eu vou despedir dos meus pais. Eu vou lá falar com meu pai, né? Por que eu não vou ajudar ele aqui? Por que Deus me fez o chamado? O que está acontecendo? O que eu entendi de Deus na minha vida? Eu vou lá para os meus pais me abençoar e eu vou. A Bíblia fala, jovens, obedeça seus pais. É um mandamento com promessa. Honra teus pais para que lhe prolongue anos de vida e paz na terra. Você sabia que os jovens que honram os pais, que obedecem os pais, eles vivem muitos anos? E às vezes você pergunta por que muitos jovens estão morrendo precoce. Muitos é porque não têm submetido a autoridade dos pais, obediência aos pais, respeito aos pais, não tem tido respeito com os pais, obediência aos pais. Não, eu faço, eu sou dono da minha vida, eu faço, eu aconteço. Aí muitos nem voltam para casa. Quantos nós vemos aí? Um dia a moça saiu, não falou para o pai onde ia, foi acampar com o namorado. O cara foi lá, estuprou ela, matou os dois e depois foi achado no meio do mato. E os pais nem sabiam onde ela estava. Nem sabia. Uma adolescente agora, eu vi uma reportagem, né, em Minas Gerais. Ela é acho que é de Minas, sim, a menina. A menina de 14 anos
ela saiu de casa sem falar para os pais onde ia. E os pais acionou, né, o Cidade Alerta de Minas Gerais para procurar ela, porque eles estavam desesperados. Aí ela foi encontrada com um rapaz muito mais velho que ela, e ela tinha sido violentada, e esse rapaz agora vai para a cadeia. E ela saiu sem falar para os pais onde ia, foi encontrar com esse rapaz. Assistimos um filme essa semana baseado em fatos reais, cristão, de uma jovem que entrou nas redes sociais, que está acontecendo muito. E aí então ela entrou na rede social, e o pedófilo, né, os traficantes de criança e adolescente, de mulheres, entrou na rede social, jogou a foto de um cara bonitinho, lindinha, falou: nossa, que lindo. Aí ia começar a conversar com ele de noite. Ia ficar no celular, ia pra escola, as amigas lá: oi, o que você tá vendo? Ai, eu tô conversando com o cara aqui, ai, que bonitinho, ai, que lindo, que maravilha, que bonitinho. Aí ele marcou um encontro com ela, ela saiu de casa sem falar para os pais onde ia. E aí então ele preparou uma emboscada, colocou a mulher com uma criancinha, a mulher falou: me ajuda. E aí ele veio por trás, desmaiou ela, pôs ela dentro do carro, raptou ela e levou ela para o tráfico de adolescentes, para vender para prostituição. Os pais não sabiam que ela estava conversando com esse rapaz, não sabia onde ela tinha ido. Quando soube, ela tentou pedir socorro para o pai, não conseguia, e ela já estava na mão do bandido. Ele chegou até tentar vir estuprar ela antes de vender ela, né, de passar ela para frente. Mas os pais orando, intercedendo, a igreja entrou em oração, né, e é um filme gospel. Os pais entrou em oração, a igreja entrou em oração. Os jovens estavam no acampamento, como a gente estava, e começou a orar por ela lá no acampamento, e chorava para que ela fosse encontrada. E aí então, né, a polícia foi, encontrou ela. A mulher do homem ficou com, né, sentiu que ela estava ali orando, pedindo a Deus, né, que ele livrasse ela. E então Deus providenciou que, através dessa mulher, né, os pais encontrou ela, a polícia encontrou essa jovem, baseado em fatos reais, não é mentirinha não, verdade, tá? É o que está acontecendo, muito, você não tem noção. E aí então, quando encontrou ela, né, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ela não tinha sido abusada, não tinha sido ainda vendida. Mas quando eles estavam chegando com ela no galpão, tinha muitas meninas, um monte de meninas, que foi achada que já ia ser levada para outro país para se prostituir, para ser abusada sexualmente, viver da prostituição, né, sendo ali, né, escrava de prostituição em outro país. Meninas de 11, 12, 14 anos, por causa de rede social. Ai, bonitinho, ai, falou oi pra mim. Mandou essa foto, será que é ele mesmo? Quem é a família, onde mora, quem é? Amados, guarda o coração, espera no Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida, para sua área sentimental. São coisas que está acontecendo no mundo. Já não pode, né, ficar numa bolha. Não, está acontecendo muita coisa no mundo. O inimigo quer roubar, tragar, principalmente os jovens, porque a Bíblia diz: eu vos escolhi jovens para que vencer, porque tem vencido o maligno. Eu vos escolhi jovens porque sois fortes, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem maus dias, né, e possa dizer: não tenho neles contentamento. Sabe, amado, prioriza o reino, prioriza a Deus, faça como Eliseu, mas honra os teus pais, não faz nada escondido dos seus pais. Seja verdadeiros e sinceros e muito amigo do seu pai, da sua mãe. Peça bênção. Me abençoa, mãe, eu estou saindo. Me abençoa, mãe, eu estou indo para tal lugar. Me abençoa, mãe, eu estou indo encontrar com meu amigo. Me abençoa, mãe, pai, me abençoa. Me abençoa. Mas meu pai é alcoólatra, minha mãe, eu não sei o que. Não importa, é autoridade sobre a tua vida. Autoridade sobre a tua vida. Eu saí de casa, queridos, para
para o ministério com 24 anos. 24 anos. E eu tinha horário para chegar em casa. E eu tinha que obedecer o horário que chegar em casa. E era benção mãe, benção pai. E se falava, apanhava. Apanhava mesmo. E eu saí com 24 anos para o ministério. E eu já tinha 24 anos para dizer se eu sou de maior. Não. Eu falei, Deus, meu pai é alcoólatra. Meu pai, ele não conhece o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas eu não quero sair de casa sem a bênção dos meus pais. E eu fiz duas propostas com Deus, pedi para Deus duas coisas. Falei, primeiro eu quero a bênção dos meus pais, que meus pais me abençoou, que era fisicamente assim, humanamente era algo impossível, porque eu tinha horário para chegar em casa, eu não podia dormir fora de casa, né? Então eu era bem, né? Então, para meus pais deixar eu morar em outra cidade, imagina. Aí então era humanamente, mas eu falei, eu não quero sair de casa sem a bênção dos meus pais, mas está na mão de Deus. Eu falei, Deus, eu vou sair se meus pais me abençoarem. E segundo, que seja instalado um telefone na casa dos meus pais, para eu sempre ligar para eles e falar, benção pai, benção mãe, me abençoa, como vocês estão. Era algo impossível, porque naquela época, amados, em 93, 94 mais ou menos, o telefone era preço de um carro. E minha família não tinha condição nenhuma. Meu pai era assalariado de siderurgia. Minha mãe não trabalhava fora. Eu era cabeleireira e eu tinha que deixar o salão. Não tinha renda, porque a renda minha do salão, eu ajudava meus pais dentro de casa. Então não tinha assim, eu falei, como que eu comprar um telefone no preço de um carro? Eu falei, Deus, é isso. Amados, eu cheguei, mãe, Deus tocou no meu coração, tem um chamado para ajudar um pastor lá na cidade de Itaúna, 70 quilômetros daqui, vou ter que mudar de cidade, vou para lá. Minha mãe já regalou o olho. Você vai só se seu pai deixar. Ela julgou isso porque ela sabia, né? Que ele era alcoólatra, ele ia falar não. E ele era bem rígido. E a gente falava com ela para ela falar com ele, né? E falava com ele, tudo ele falava com ela para ela falar com a gente. Então a gente tinha um medo. E aí eu falei para minha mãe, e a minha mãe falou, você vai falar com seu pai. Eu falei, tá. Aí cheguei, pai, Deus tocou no meu coração para mim ir para a cidade, 70 quilômetros para fazer a obra de Deus, e eu quero a bênção do Senhor. Você vai só por causa desse negócio de igreja, porque senão filha minha sair de casa só para casar. Ele me abençoou. Você vai por causa desse negócio de igreja, pode ir, mas por causa desse negócio de igreja. Meu pai me abençoou. E aí agora é o telefone, né? Não tinha nem carro, né? Então assim, para comprar um telefone precisaria comprar um carro ou uma moto, né? Mas aí naquela semana o telefone virou preço banana. Toda casa instalou um telefone. E aí instalou o telefone na casa da minha mãe. E aí eu fui, né? Graças a Deus, muito abençoado por Deus, e estou viva aqui hoje para a glória do Senhor, amém, né? Casada com o pastor Marco, né? Que meu pai também, minha família abençoou, né? Meu pai amava muito o pastor Marco, muito mesmo, né? Ele fala, meu irmão falou, olha, meu pai morreu, mas ele gostava muito de você, que o pastor Marco teve que chegar perto dele e pedir para casar. Ô, Solazi, que eu quero casar com a sua filha. Não, eu gostei de você, você foi a única aqui que veio pedir. E graças a Deus, depois meu pai se converteu, né? Meu pai se converteu para a glória do Senhor, morreu salvo, né? Na presença do nosso Deus, está na glória, amém? Então, sim, foi um trabalhar de Deus. Então, por isso que eu te falo, jovem, vale a pena obedecer ao Senhor e honrar teu pai e tua mãe. Eliseu falou, Elias, eu vou, mas deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Deixa eu ir lá para meus pais me abençoar, me liberar, né? Para fluir.
Então Eliseu voltou, Elias falou: vai e volta, porque você entendeu o que eu fiz com você. E Eliseu foi lá, falou para os seus pais, né? E seus pais abençoou o chamado, o propósito na vida de Eliseu. E aí Eliseu falou assim: agora eu vou tomar uma decisão radical. Ele falou: porque não tem volta. Não tem volta. Aí a Bíblia fala que ele foi, olha a decisão que ele tomou. Eliseu voltou para os seus bois, matou os bois, pegou a madeira do arado, fez uma fogueira, né? Pegou a lenha ali, as madeiras, fez uma fogueira para assar a carne dos bois, deu assim de comer todo o povo. Depois seguiu Elias como seu sucessor, né? Seu aprendiz. Olha só a vida de Eliseu, que exemplo para nós, irmãos, amados, igreja do Senhor. Abraçar as oportunidades que Deus nos dá. Sabe, de estar aqui hoje é uma oportunidade de Deus, da gente ser melhor hoje do que ontem. A oportunidade de Deus da gente receber a palavra, dizer assim: eu fui chamado, eu fui escolhido, eu sou filho e filha amada de Deus. Deus, eu entrego a minha vida, eu me rendo ao Senhor, eu digo sim para o teu chamado. Eu digo sim. E aí então, amados, ele fez a fogueira, pegou a madeira ali do arado, fez a fogueira, queimou, fez um churrasco com os bois, porque diz assim: eu não volto mais. Agora é Jesus na minha vida. Agora é seguir o caminho de Deus, o plano, o propósito de Deus. Sabe o que Deus nos ensina? Que nós temos que fazer decisões radicais em nossa vida. Sabe, porque nós passamos 3 dias na chácara, estamos aqui, mas lá fora é os desafios, lá fora as amizades, pessoas, situações para tentar te levar para o abismo, para o inferno. Sabe, amadas, dizer não é queimar mesmo, né? Dizer não para o passado, não para as coisas erradas, não para as más companhias. Mas eu tenho que ganhar ela para Jesus. Se fortalece primeiro, aí você ganha ela para Jesus. Porque se você não estiver forte nos caminhos do Senhor, é como você está aqui na escada, né? Vem aqui, Daiane. Nós temos mais ou menos, né? Vai, vamos lá. Eu vou tentar te puxar, mas é muito mais fácil ela me puxar para baixo do que eu puxar ela para cima. Mas se eu me fortalecer em Deus, aí eu vou e ganho ela. E aí nós vamos caminhar junto. Tá entendendo? Não que você vai desprezar, não. Mas você não vai mais andar, Deus abençoe, né? Pelos mesmos caminhos, fazer as mesmas coisas. Eliseu falou: não vou voltar a fazer as mesmas coisas de antes, não. Deus me chamou para o novo tempo extraordinário, como foi ministrado lá. Deus tem um extraordinário, Deus tem muito além do que nós pedimos ou pensamos pelo poder dele. Então diga não para o pecado, não para o mundo, não para a pornografia da internet, do celular. Diga não, querido, não vou clicar, não vou entrar nesses sites, não vou entrar nessas coisas, não vou entrar nesses jogos, não vou andar pelos caminhos errados do mundo, não. Vou dizer não, porque eu quero o que Deus tem para mim, o melhor de Deus para mim. Eu não quero voltar para a prática do passado, eu não quero ser o mesmo, eu quero mais de Deus, eu quero. Então Eliseu falou assim: olha, eu vou queimar esse arado, eu vou queimar, fazer um churrascão com esses bois, porque agora eu tenho um chamado, eu tenho um propósito que Deus tem para a minha vida, eu quero seguir esse propósito. E aí quando você se fortalecer em Deus, você vai ganhar todos esses amigos para Jesus. Talvez hoje você vai chegar lá: fui para um acampamento uma vez, fala, agora você é crente? Aí você vai ficar com vergonha? Não, fala, fui sim, Deus tem um plano na minha vida e tem para você também. Você fala: então você está falando coisa diferente, agora você vai para outros lugares, você vai fazer coisas que ele não faz, então não quer ser mais ser o seu amigo. Mas Jesus é seu melhor amigo, e seus pais é seu melhor amigo, porque amigo que te leva para balada, amigo que te leva para o mundo, amigo que te leva para droga, amigo que te leva para prostituição, não é amigo de verdade.
amigo de verdade que quer você transformado, restaurado, né, sendo usado para a glória de Deus. Amém. Então faça como Eliseu, queima, né? Faz o churrasco. Não, Senhor, eu não quero isso, não quero, né? Não quero essas coisas do mundo, não quero os atrativos do mundo, os prazeres do mundo. Eu não quero, Senhor, nada que me afasta da tua presença. Queima. Essa roupa é muito provocante, essa roupa é muito curta, essa roupa é muito decotada, é transparente. Queima, queima, não guarda não, queima. Ah, olha, tem revista pornográfica, queima. Ah, tem coisa guardada lá, coisa escondida que só eu sei. Vai lá, queima, porque está escondido não, Deus sabe, Deus vê. Amém? Então Eliseu escolheu o que Deus tinha para a vida dele. Ele disse sim. E aí ele, depois que fez o churrasco, fez aquela festa, despediu dos seus pais, e ele foi para viver o extraordinário de Deus. E aí então, aquela capa que Elias tinha julgado, era de Elias, voltou para Elias. Aí então, quando chegou o momento de Elias subir ao céu, aí ele falou assim: Elias, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus estar sobre você. Ele falou assim: olha, se você me vir, quando eu subir de ti, quando eu for levado de ti, você vai receber o que você pede. Desafio de fé, enxergar o que ninguém enxerga, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. E Elias foi atrás de Eliseu. Ah, Eliseu, você sabe que o seu servo vai subir, hein? Eu sei, caladinho aí. Oh, Eliseu, você sabe que Elias vai ser levado ao céu. Eu sei, caladinho aí, fica quietinho aí. Aí Eliseu foi seguindo Elias, aprendendo com Elias, seguindo os passos de Elias. Aí quando chegou o momento que Elias ia ser levado numa carruagem de fogo, Eliseu ali, ele olhou para cima. Os céus, o sobrenatural de Deus abriu sobre a vida de Eliseu, e ele viu Elias subindo, entrando numa carruagem de fogo. Aleluia! E naquele momento que ele enxergou o sobrenatural de Deus, Elias sendo levado numa carruagem de fogo. Então era algo que Eliseu tinha que ver, ninguém mais ia ver. Tem coisas que você vai ver que ninguém vê, se você andar o caminho de fé, o caminho de Deus. Amém? O sobrenatural de Deus. E aí então, quando ele teve essa visão de Elias sendo levado ao céu, aí então, querida, a capa de Elias caiu sobre Eliseu. A capa veio, ele recebeu porção dobrada do Espírito de Deus, estava sobre a vida de Elias. Tudo que Elias fez, Deus fez duplamente na vida de Eliseu. Usou ele duplamente. Deus fez grandes coisas na vida dele, para encerrar até na morte dele. Quando Eliseu morreu, eles colocaram lá o corpo de Eliseu no túmulo e julgaram um rapaz morto. Quando o rapaz morto encostou no corpo de Eliseu, o rapaz ressuscitou. Essa é coisa sobrenatural de Deus. É o que Deus tem para nós, infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder. Mas a escolha é sua. Você pode só falar assim: eu recebi uma palavra maravilhosa, foi maravilhoso o encontro, e ficar só com a capa. Mas você pode viver o extraordinário de Deus, acompanhando o João, né, vindo para os cultos, vindo para os jovens, vindo para a igreja, vindo para a palavra, e andando com o povo de Deus, caminhando o caminho da fé, e viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Fica de pé, vamos orar. Eu quero nessa noite orar com você, querido, porque, como eu já disse, Deus já falou na palavra da abertura aqui. Cada falou: pastor, eu só abro. Eu abro, fui no Salmo 90, lá, o Salmo 100, e lá diz, né, foi Ele quem nos escolheu e nos fez como seu ovelha do seu pastoreio. Ele quer te fazer filho e filha amada de Deus. Mas você diz: mas eu sou filho de Deus já, eu sou filho de Deus. Amados, somos criados por Deus, criaturas que foi distanciado de Deus pelo pecado. Mas a Bíblia diz: todos quantos deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que crê no seu nome. E a Bíblia diz: se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, será salvo.
Olha só. Então eu quero que você feche os seus olhos, igreja, feche os seus olhos, intercessores começam a orar, né? Eu quero chamar aqui pastores, pastora Giovanice, pastora Silvana, né? Irmã Josefa, não gosto de chamar de pastor não, mas ela pastoreia assim, gente. Vem cá, irmã Josefa, né? Em nome de Jesus. Irmão Pedro, né? O diácono Esmeralda, vem aqui, em nome de Jesus, né? Vem aqui, né? Em nome de Jesus. Os intercessores, comece a interceder agora. Comece a interceder. Em nome de Jesus, intercessores, estende as mãos. Estende as mãos. Se os intercessores puderem ir para o corredor interceder, por favor. Mesmo que você não está escalado, o Edson e a Carol já estão na porta lá intercedendo, né? O Kiko já está ali intercedendo. Mas eu quero dizer nessa noite: todos quantos creu, lhes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que crê no seu nome. A Bíblia diz que o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a vida eterna. Então, se você nessa noite quer confessar Jesus com a sua boca, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, sai do seu lugar. E se você um dia andou nos caminhos do Senhor, mas se desviou, saiu dos caminhos do Senhor e está distante dos caminhos do Senhor, eu quero que você faça essa oração também comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu reconheço que eu andei errante, distante dos teus caminhos, mas arrependido eu volto. E se você sente nessa noite fazer essa oração, levante a mão comigo, todos. Levante as mãos bem alto, mais alto que você puder. E todos repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo a oportunidade de receber o propósito que o Senhor tem sobre a minha vida. Que eu seja filho e filha amada do Senhor e ter o meu nome escrito no livro da vida. Por isso, Senhor Jesus, eu confesso que andei errante, longe dos teus caminhos, mas arrependido eu volto. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, lava-me e ficarei limpo. Sara e ficarei sarado. Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, que morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar a certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Tem alguém que fez essa oração hoje de arrependimento, que estava distante, hoje fez essa oração? Vem aqui, nós vamos orar com você. Você que fez oração hoje pela primeira vez, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, pela primeira vez, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Tem alguém? Tem alguém que fez pela primeira vez essa oração? Levante a mão. Tem alguém que fez pela primeira vez essa oração? Só levantar sua mão, não precisa ter vergonha. Ser filho de Deus não é vergonhoso. Ser filho de Deus não é vergonhoso, é honra. Ser filho do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Amém? Não tem ninguém que fez pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Pastores, intercessores, estende as mãos. Vamos orar, abençoar o povo de Deus. E se você quer uma oração específica hoje, se você quer uma oração de cura, se você quer uma oração por um milagre, por uma documentação, pelo resgate de alguém que está longe dos caminhos do Senhor, por uma causa que aparentemente está perdida, se você quer essa oração, vem correndo aqui na frente. Vem aqui. Vem aqui se você quer essa oração.
Se você precisa de esta oração, de uma oração específica hoje, vem correndo. Em nome de Jesus, pode ir aqui. Os pastores estão aqui, nós vamos orar por vocês. A igreja continua de olho fechado. Só você que vai vir à frente, vem de olho aberto. Você que quer oração hoje, pode vir nos pastores, nos intercessores. Pode vir aqui na frente. Nós queremos orar com vocês. Vem aqui. Nós queremos orar e abençoar a sua vida, a sua casa. Porque nós cremos que Deus te trouxe aqui para um propósito que você nem mesmo pode imaginar. Que você nem pode imaginar o que Deus tem para sua vida. Vem aqui, Soninha, pode orar com ela. Em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá, feche seus olhos, jovens. Estende suas mãos para cá. Vamos ajudar em oração. Senhor, que está, Pai, meu Deus, teus filhos, tuas filhas, Pai, intercedendo, orando, meu Deus, pelo milagre nesta vida. Faz, Deus, um milagre. Faz um milagre que o Senhor pode fazer, Pai, nesta vida, nesta casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos pelo teu poder, Pai, que eles não vão ser o mesmo, que eles vão sair daqui, Senhor Deus, revestidos, guardados com milagre, Pai, na vida deles, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para viver um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que eles sejam liberados, Pai, para viver o extraordinário, para viver, Pai, os sonhos, planos, projetos do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Oh Pai, nós te apresentamos, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, fecha seus olhos, receba, receba, receba. Receba o toque do Senhor, receba. Receba a unção de Deus. Receba um óleo de alegria. Receba a cura. Receba. Receba renovo nessa noite. Receba. Ele me deu um destino, uma capa branco de vinho. Ele me deu um são cajado e pão. Fez um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias para suportar o índio. Fez um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: me desfiz dos meus
Segue os seus líderes, aprenda, seja humilde. Aleluia. Vai atrás do seu líder, caminha com ele. Oh Deus, Senhor, aqui está o teu povo, Deus. Foi chamado para viver o extraordinário, Pai. Sabemos que é um tempo, Deus, que o Senhor tem preparado para nós, Deus, um tempo extraordinário. Pai, mesmo em meio às lutas, em meio às aflições, em meio, Senhor Deus, tantas coisas, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para cá descansar, para a semana de vitória. Mas você tem a marca da promessa, amém? Então, olha, diga não para o mundo, não para as coisas passadas. Vive o novo de Deus, amém? Liga, pede ajuda, né? A igreja está à disposição de vocês, os líderes estão à disposição, os pastores estão à disposição de vocês, amém? Deus abençoe a nossa amada aqui que está conosco nessa noite. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Você é amada, escolhida de Deus, viu, para estar aqui na casa do Pai, na casa de Deus, porque você é filha amada do Senhor, a família da vitória, né? Deus abençoe você. Junta as boas-vindas para os jovens, para nossos irmãos, para as famílias, né? Para todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aplaude o Senhor pela vida de cada um deles. Amém. O João Vitor está falando aqui para os jovens ficar para receber as cartinhas, ó, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Não tive tempo de escrever, mas amo todos vocês, tá? Todos vocês jovens, todos vocês da equipe, né? Amo muito vocês, né? Conta com as minhas orações, conta comigo, né? Com o pastor Marcos, né? Deus abençoe em nome de Jesus. E eu estava falando para o João também, tem um filme muito top, né? Muito bom, né? E nós vamos estar fazendo, falei para o João, tá agendando, né? Assim que nós voltarmos de Minas, vai estar agendando, o pastor vai estar passando aqui junto com o João no telão, porque vai usar telão, vai usar as coisas. O filme, né, João? O filme, fazer um cine gospel. Amém? Um filme impactante. Que, olha, muda a vida, muda a história. Eu assisti, não tem como não chorar, não emocionar e ser tocado pelo filme. É para todos, jovens. Jovem aqui é de 0 a 100, viu? Pai pode vir, mãe pode vir, avô pode vir, bisavô pode vir, tataravô pode vir. Amém? Levante as tuas mãos. Vamos para casa abençoada, para viver o extraordinário de Deus. Deus abençoe todos vocês, Pai. Senhor, eu quero orar agora, Senhor, juntamente com a tua igreja, meu Deus, pela vida da Alice. Alice está acamada, Deus, precisa agora das tuas mãos saradoras de poder, Pai, que levanta ela, cura Alice, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita ela com tuas mãos saradoras de poder, faz um milagre. A vida da irmã Lourdes, a vida da irmã Olga, a família da irmã Natalícia, do irmão Paulo, a família da irmã Olga, meu Deus querido, todos aqueles que estão enfermos, Gabriel, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que ele sente, o que ele precisa, Deus. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, abençoe, Pai, cada vida aqui, Senhor. Nós pedimos para a vida Fátima, cura ela, Senhor, faz um milagre, todos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe.